recados para falar para vocês. Então, bom dia a todo mundo. Seguinte, Bom dia. fiquei assustada corrigindo os negócios, tá? Vou falar aqui, quem quiser pode depois ativar o microfone. O AS eu não olhei ainda, então o AS não sou eu que corrijo, eu só recebo a nota depois. Estou dizendo da lista das 5 questões que eram discursivas. Quem fez que não recebeu por e-mail a nota, porque eu botei para liberar para vocês por e-mail, alguns e-mails eu recebi falando que tipo não conseguiram ser enviados. Então esses alunos eu posso falar depois separado. Mas assim, teve gente que não fez e não me procurou. Teve um aluno que não conseguiu fazer, me procurou. Eu fiz uma segunda chamada tranquilamente, mas quem não fez e não me procurou, já era, não tem nota, tá? Isso daí já conversei com a Cris, isso já está decidido já. Porque eu acho assim, podem acontecer problemas, né, de internet, conexão cair, a pessoa ter algum imprevisto, ainda mais nessa situação agora, de não poder estar em casa para assistir a aula, tudo bem, mas isso daí era a pessoa chegar perto de mim, perto da Cris, falar com a Tati, quem fosse justificasse, e aí faria uma segunda chamada. Então, algumas pessoas não fizeram, então, 0 nessa atividade. O trabalho valia 10, então, assim, todo mundo que entregou o trabalho, eu estou considerando como nota completa, porque, que nem eu falei, o trabalho é muito variado, né? Você pode ter trabalho na forma de paródia, peça de teatro, ou ler, criar um poema. Então, como é muito aberto, eu não posso cobrar em cima da criatividade de vocês. Claro que existem trabalhos, assim, não foi esse caso aqui agora, mas existem trabalhos que a galera faz assim, tipo, absurdamente sem dar muita importância. Mas nesse caso aqui não. Então, todo mundo que entregou o trabalho já leva 10 do trabalho, tá? Lembrando que aquelas questões discursivas valiam 10 e o trabalho valendo 10, totalizando 20 para somar com 80 lá da prova de vocês. Eu vou compartilhar a tela corrigindo essas 5 questões discursivas. Mas o que eu já falo para vocês? Muita gente errou porque não está lendo o enunciado, não é nem... Cara, isso daí eu fiquei indignada. Porque se fosse algo assim, putz, a pessoa não sabia, teve gente que respondeu, não sei, tudo bem, eu levo mais em consideração isso do que gente que escreveu uma baboseira. Se a pessoa não sabe, ela realmente não sabe. Então, assim, ela pode pedir ajuda, a gente rever esse material depois. Se eu olhar, por exemplo, que muita gente está errando a mesma questão, mas por conta de teoria, isso então quer dizer que eu falhei em algum momento, então vamos voltar para olhar essa teoria. E por isso que é bom um formulário, porque eu consigo ter uma noção de quem errou mais, tipo, quais foram as questões mais erradas, né, e tal. Mas por ser um formulário discursivo, como que são? É porque vocês nunca tinham feito ainda uma prova minha discursiva, né? Porque quando entrou de quarentena, a gente ia fazer o AS e vocês ainda não tinham visto. As questões que estavam nessa lista eram as questões do AS. E aí, eu só modifiquei uma coisinha ou outra, mas assim, como é que eu faço uma correção? Eu sou muito justa em relação à correção. Se numa questão eu estou perguntando 3 coisas e essa questão vale 2 pontos, eu divido 2 pontos por 3 respostas. Tem professor que não considera isso, tipo, ou acertou ou errou. Eu não, eu levo muito em consideração o que a pessoa respondeu. Aí, se ela respondeu certo 2 coisas, mas uma errou, ela vai levar a pontuação correspondente a isso. Então, até mesmo, eu vou fazer a correção aqui com vocês. Se alguma pessoa falar assim, não, eu quero ver como que foi a minha resposta, porque vocês não têm acesso mais a ela, né? Então, eu quero ver como foi a minha resposta e a sua correção em cima. Fala comigo que eu mando foto para vocês, me manda mensagem no WhatsApp, eu mando foto para vocês da resposta de vocês e falo como corrigir em cima. Mas eu acho que com a correção agora, coletiva de todo mundo, vocês vão conseguir entender bem. A questão que pedia para corrigir, muitas pessoas, eu acho que só teve uma pessoa que acertou a questão incompleta. Eu vou mostrar para vocês. Tem muita coisa que vocês confundiram de conceitos básicos. E aí isso daí Aquela de escrever em itálico e tal? Não. Aquela que tinha mais afirmações. Isso, a das afirmações. Tinham 5 afirmações. Entendi. Tá? Só teve uma pessoa que levou a questão completa. Mas a maioria das pessoas acertou metade. Eram só 3, tinham 3 daquelas que estavam erradas.
Teve gente que colocou Coloquei só 3. uma. Teve gente... Outra coisa que eu percebi. Gente, vocês, às vezes, deixa eu dar uma dica para vocês. É dica de vida, não é só dica para minha disciplina, não. A gente tá mal da interpretação, Bianca? Oi? A gente tá mal na interpretação? Não é nem só interpretação, é leitura. Tinha questão que eu fiz, assim, 2 perguntas. A galera respondia uma. Mas a segunda era, tipo, Eita. muito fácil. Era absurda de fácil mesmo, não é? Não estou dizendo fácil porque eu sou a professora e eu vejo isso há muito tempo. Não, porque a gente falou muito disso. E aí, a maioria das pessoas levava só metade da questão, porque não respondia tudo. Então, assim, esse foi o maior erro. Outro erro grande, assim, e ficar inventando firula na resposta. Caraca! Gente, a resposta é para ser uma coisa direta, tá? A última questão, que era de montar a árvore, para começar, que eu tinha colocado, explique a ordem dos indivíduos lá, como é que ficaria a espécie 1, Eu não sabia 2 como e é que eu 3. falava. Explique a ordem, você poderia dizer, tipo, vai ficar na ordem da esquerda para a direita, desse Ah, jeito. mas eu... Ih, eu 2, pus... 1 e 3. mas isso eu A ordem, pus. gente, a ordem era 2, 1 e 3. Você poderia colocar só, vai ficar da esquerda para a direita, 2, 1 e 3. E aí, como é explique, eu até levei em consideração, eu desconsiderei que eu pedi para vocês explicarem. Se vocês colocassem só a ordem 2, 1 e 3, eu já considerei a questão toda, porque eu vi que muita gente não estava explicando. Mas quando uma questão pede explique, é para vocês explicarem. Aí um outro problema que muita gente teve. Explicou, mas de uma forma que eu olhava e eu falava, gente, o que está escrito? Sabe o melhor? É que eu não sabia como é que eu ia explicar. Então, Eu falo, vamos lá. nesse nó, Eu pra sei direita. isso. O que vocês poderiam fazer, gente? Teve gente que eu consegui entender a ordem que colocou, mas nesse caso, nessa questão, teve gente que colocou a árvore tá de cima para baixo. Pô, mas de cima para baixo eu tô falando de qual ramo? Gente, poderia falar o ramo da esquerda para a direita. Ou então nem precisava colocar, botava 2, 1, 3. Porque eu sei que quando você olha uma imagem, você vai estar falando na ordem que está aquilo. Então, teve gente que o ramo da direita do nó abaixo para a esquerda e abaixo 1 e 2. Não entendi nada. Se eu não entendi, levou 0 na questão. Então, assim, é isso que eu estou falando com vocês. Para vocês tentarem ser mais claros, tá? Eu sei que teve muita gente que tentou explicar e eu via que a pessoa sabia o que ela estava falando, mas eu não entendi bulhufas. Então, se eu não entendi, não tem como eu considerar. Outra Bianca, coisa. Oi. nessa questão, eu queria usar os termos como você tinha explicado, tipo, nó, ramos, essas coisas. Só que quando eu ia colocar as palavras, eu mesma vi que ficou confuso. Só que pra mim fazia todo o sentido do mundo. Então, para mim não fez. Eu lendo Poxa. aquilo assim, tipo, realmente, porque, gente, se a pessoa explica, mas eu consigo entender a ordem que ela falou, eu considerei. Teve De gente. cima pra baixo seria assim até aqui. Não, de cima para baixo é assim, mas o ramo não é de cima para baixo. Tem uma pessoa, alguém colocando assim, a linha horizontal. Não tinha linha nenhuma horizontal naquilo, gente. Aquilo lá é tudo vertical. Quando a gente fala Diagonal. deitado, vertical em pé, é na diagonal. Todas são diagonal. Na linha horizontal maior, na linha horizontal menor, eu ficava assim, bem, não estou entendendo. Então, assim, Aí estava confuso também. tudo bem, mas Essa esse questão foi um bom foi teste para você, para eu visualizar como que é a resposta de vocês e tal. Mas assim, eu vi que teve gente que não estudou, isso daí a gente consegue, nós como professores, a gente consegue visualizar muito fácil quem faz uma prova porque não estudou. Mas essa questão, eu coloquei a árvore embaixo até para ajudar. O que foi erro meu, eu poderia ter colocado a árvore escrito um ramo A, outro ramo B e outro ramo C. E aí você identificava, no ramo A era a espécie tal, no ramo B era a espécie tal, no ramo C a espécie tal. Isso é um erro meu, eu admito que isso estaria errado, na próxima vez farei diferente. Mas, assim, a maioria das pessoas nessa questão colocou a ordem, pelo menos só 2, 1, 3. Então, já levou isso certo. Mas algumas que foram explicando que eu não entendi a ordem, não teve como considerar. Outra coisa,
às vezes, isso é o que eu estava falando de dica de vida, às vezes a gente quer colocar informação mostrando o que a gente sabe. Eu super fazia isso também. Só que coloca informação que eu nem estava pedindo. E isso é muito perigoso, porque aí quando você coloca, você quer mostrar que você sabe, e eu sei que você sabe, se você coloca uma informação que não estava pedindo, você pode perder ponto. Isso é que é o foda, tá, gente? Porque é complicado. Porque, assim, a questão que falava das espécies de cães e ursos, só falou que eles eram lá mamíferos, só isso. Tá perguntando, se eles são da mesma classe, obrigatoriamente, eles são o quê? Do mesmo reino, do mesmo filo, era da mesma ordem, né, na verdade. Se eles são da mesma ordem, eles obrigatoriamente são do mesmo reino, do mesmo filo, da mesma classe. Com certeza. Quando você vê uma classificação, a gente vê tudo para cima. Teve gente que confundiu, colocou para baixo, eu imaginei que esse erro iria acontecer, mas teve gente que falou, meteu o nome de uma espécie na resposta, que não tinha nada a ver, eu não estava nem perguntando, sabe? Então, assim, a dica que eu dou para vocês, eu corrigindo aquilo, foi me dando um pouquinho de aflição, que é tipo assim, sejam mais objetivos, tá? Não precisa divagar muito nas respostas. Outra coisa, leiam com muita cautela todas as perguntas que estão sendo feitas naquela questão. Às vezes, em uma mesma questão, tem 5 perguntas diferentes. Só não está identificado como letra A, B, C, D e E. Então, assim, se você deixa de responder uma, você deixa de receber ponto. A UERJ, o vestibular da UERJ, a segunda fase é assim. Eles dão uma introduçãozinha e aí tem um trechinho embaixo que eles perguntam, em média, 3 coisas. Então, assim, e não a letra A, B e C, tudo junto, um parágrafo que está tudo junto. Nomeio qual que é, diga como funciona e faz não sei o quê. Então, vou compartilhar aqui com vocês agora para mostrar como é que seria a correção, mesmo assim no geral, e falar o que eu considerei como resposta também. Então, deixa eu colocar aqui. Ô, professora, Oi. No e-mail que você me mandou, tá com uma nota, aí quando eu abro, tá com... Tá como? Ficou mudo aqui. Desculpa, eu tô com 2 notas diferentes, tipo... É porque aqui você eu tá acho que no... tiveram... Alguma dessas notas é 0? Só te perguntar disso. Não. Tá, então eu vou olhar. Quem é que tá falando? Giovana Mantovani. Ah, tá, deixa eu ver. Deixa eu ver se foi aqui. Tá. Quando eu vi que eu mandei para a Cris falando isso e ela falou que tinha muita gente estava me mandando um e-mail perguntando, de onde veio minha nota, não sei o que e tal. Eu falei, gente, não é possível. Então eu vou olhar de novo essa correção. Eu olhei de todo mundo, um por um. E aí eu vi que alguns alunos, eu falei, tá, vou levar em consideração isso daqui. Alguns alunos eu mexi. Então, a pontuação veio a pontuação maior, tá? Depois eu mando isso. Tá, obrigada. Tá, eu mando depois isso direito para vocês. Mas alguns alunos eu falei, não, tá bom, vou levar isso daqui em consideração. E aí eu consegui corrigir, tá? Então, quem tiver e-mail com 2 notas é a nota maior. Eu achei que eu não tinha liberado, não, mas é porque quando eu atualizo, a pessoa já recebe, tá certo? Então, olha só, tá todo mundo visualizando aqui minha tela, né? Vamos lá, essa primeira aqui, deixa eu colocar na forma de observar. Eita, peraí. É aquela coisa, em 10 minutos a nossa aula vai cair aqui e a gente volta depois, tá? Tá, deixa eu só clicar aqui. Olha só. Essa primeira questão aqui, analise o cladograma que representa o estudo filogenético dos 3 grandes domínios ou superreinos denominados bactéria, árquea e eucária. Dentre os 3 domínios, quais são os mais aparentados entre si? A sua resposta tinha que ser árquea e eucária. Se você respondesse só isso, eu já dava 1 ponto. A questão valia 2. O que os cientistas analisaram nesses grupos para chegar a essa conclusão e dividi-los assim? Isso daqui eu falei com vocês um monte em sala de aula. Muita gente explicou falando, porque tem um ancestral comum mais próximo, ou o ancestral comum mais distante de bactéria. Cara, isso daí seria uma explicação geral para qualquer árvore filogenética. Ele só dividiu... Por causa dos ribossomos? Tinha falado do RNA ribossômico. Quem colocou RNA ribossômico acertou. Simples. O que os cientistas levaram em consideração? O RNA ribossômico. Por quê, gente? Isso daqui é um domínio.
É uma classificação acima de reino. Eles olharam o RNA ribossômico e eles viram que as arqueobactérias, que antes estavam junto com as bactérias normais, porque ambos aqui são procariontes, que as arqueobactérias, o RNA ribossômico, era muito mais parecido com os eucariontes do que com as outras bactérias que eram do mesmo grupo delas. Então, por causa disso que tem essa separação e a formação desses domínios. Então, quando falo o que os cientistas analisaram nesses grupos, era o RNA ribossômico. Então, quem se respondeu que a arqueia e a eucária são mais parecidos e RNA ribossômico que eles analisaram levou a questão completa. Quem respondeu só metade de alguns assim, eu fui dando a pontuação correspondente. Aí, essa daqui, né, que foi a questão problemática, falando que o Bisteca cansou de estudar só matemática, quer estudar agora a relação filogenética dessas duas espécies. Aí estava dizendo, 1 e 2 tinham 5 diferenças entre si. 1 e 3... Prof, qual era a ordem? Era 3, 2, 1? 2, 1, 3. 2, 1, 3, tá? Aí, olha só. 1 e 3 tinham 2 diferenças. 2 e 3 tinham 7 diferenças. Gente, se vocês olhassem a somatória dos números, vocês conseguiriam fazer. Olha só. Qual que é o mais distante entre si aqui? Foi isso que eu olhei mesmo, o 2 e o 3. O 2 e o 3, tem 7, tá? Então, a gente sabe que 2 e 3 tem que estar mais afastado. O mais próximo é o 1 e o 3, que tem 2. Então, eu sei que 1 e 3 tem que sair de um ramo com um ancestral mais próximo aqui entre eles. E falou que 1 e 2 tinham 5 diferenças. Olhando a diferença, se você vê 1 e 2, 5. 1 e 3, 2. Somado isso dá 7. Então, você olhando, você consegue montar que a ordem seria 2 nesse primeiro ramo aqui, 1 nesse segundo ramo e 3 nesse último ramo. Eu coloquei 3 no último ramo. Porque, olha só, 1 e 3 têm 2 diferenças, então eles estão mais perto. Toda vez que você olha uma árvore filogenética, esses ramos aqui, que saem de um ancestral comum imediato, quer dizer que eles são mais próximos evolutivamente. Então, 1 e 3 teriam que estar aqui. Aí colocou o quê? Que 2 e 3 tinham 7 diferenças, então o 3 não poderia estar aqui. Se o 3 estivesse no ramo do meio, mostraria que ele é mais próximo do 2. Não, o 2 e o 3 são bem afastados, então o 2 ficaria aqui, o 3 ficaria no último e o 1 ficaria no meio. Essa questão valia 2 pontos também, todas elas, né, valiam 2 pontos. Se a pessoa, como eu tinha pedido explique, né, que era explique como ela seria montada, a princípio eu não estava considerando quem não explicou, mas aí depois eu voltei, eu considerei tudo. Então, a ordem seria 2, 1, 3. Como é que você monta uma árvore filogenética? Você pode olhar os mais distantes primeiro ou os mais próximos. Os mais distantes é o que tiverem maior número de diferenças. Vocês vão colocar eles nas extremidades. E aí depois você vai olhando do maior para o menor, ou então você começa do menor para o maior, tanto faz. Você olhando que 1 e 3 tinha só 2 diferenças, então são os ramos que estão mais próximos entre si, tá? Então, teve gente que desenhou uma árvore na resposta com tracinhos, conseguiu desenhar, e a árvore estava só espelhada. Estava como 3, 1, 2, mas ele fez o desenho, a pessoa fez o desenho direitinho, com 3 e 1 saindo mais próximo e o 2 depois, considerei também. Então, como essa questão aqui era explique, era só você falar na ordem, toda vez que for questão de direcionamento, da esquerda para a direita, eu entenderia que era daqui para cá. Ou então, da direita para a esquerda, daqui para cá, tá? Então, assim... Prof. Oi? Eu ainda tô com dúvida nessa questão, porque eu acho que eu entendi o conceito da árvore filogenética totalmente errado. Por quê? Porque eu tava indo pela outra, pela aquela que a gente monta sem ser desse tipo, outro tipo de árvore filogenética, que eu não sei o nome especificamente. Não, mas se fosse a outra, ficaria assim, é igualzinho. O ramo que é diferente. Eu vou desenhar as duas aqui para você, ó. Você pega, deixa eu pegar coisa preta e esse tamanho. Dá uma olhada nessa árvore. Eita, não, eu quero isso aqui. Deixa eu ver o tamanho. Aqui. Essa árvore assim, tá? Agora, se eu representar a outra assim, ó. Nossa, ficou tortaço, mas eu acho que dá para entender. Não, tá, dá para entender.
É a mesma coisa. Por quê? Mas como que... Dois ramos, vamos lá, vou marcar em vermelho. Tá. Olha esses dois ramos aqui saindo de um ancestral comum, ok? Ok. Essa espécie aqui tem ancestral comum com esses dois aqui embaixo. Tudo bem? Sim. Vamos voltar para cá. Esses dois ramos são esses dois aqui, ó, o ancestral comum aqui. Ah, eu entendi errado. Essas três ramos têm ancestral comum. Olha ele aqui embaixo. A representação, gente, só tá um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Tá bom? Aham. Então, assim, Eu tinha achado que eu colocava o que estava mais afastado ali em primeiro. Eu coloquei um lá em cima. Nada a ver. tá. Oi, quem me chamou? Professora, depois a senhora pode me mandar, por favor, a minha? Só pra Pode. ver mesmo. Você me manda uma mensagem que aí eu tiro foto da resposta e comento. Ah, depois Mas- você me manda seu WhatsApp, que eu não tenho. Ué, Mas você pelo não- e-mail você pode visualizar sua resposta. Eu te mando, Ana. Eu não... Ah, obrigada, Lívia. Então, não, mas Eu não... por ser... Eu consigo mostrar para vocês, mas para mostrar a resposta, eu não consigo, eu tenho que aprender como é que eu faço para enviar para vocês a resposta e a pontuação, porque quando eu libero a pontuação, só sai a nota, entendeu? Então, Professora, Eu no tô que você me conseguindo enviou, abrir eu a minha consigo... prova. um de cada vez. É, eu tô conseguindo abrir. Ah, vocês conseguiram visualizar? Só Eu que não não tá dando pra consigo. ver os erros. Eu não tô É, Eu consigo ver minha não pontuação tem em cada como questão. Eu consigo meus ver, erros não. eu só vi e dei a pontuação. É isso, eu não tô conseguindo ver, não. A pontuação não, mas eu consigo ver as suas respostas. Ah, tá. É porque tem gente que eu sei que não consegue ver. Então, assim, quem quiser, pode me mandar mensagem que eu mando para vocês e eu comento cada coisa, o que que eu levei em consideração, o que que eu desconsiderei, tá? Não me importa, isso é o atendimento Tá que eu faço bom. depois separado. Tá bom, prof. Obrigada. Ah, aí, olha só. Aqui o do Zé. Gente, quantas espécies tem aqui? espécie. Uma. Calma, espécie. 4 Espécie espécies. é 4. Então, Ah, 4 espécies. Quantos gêneros tem? Um. Todas elas é Larus. Larus alguma coisa, Larus alguma coisa. Então lembra que a espécie vai ser o gênero mais o epíteto específico, que é esse segundo nome. Aham. Quantos gêneros e quantas espécies estão listadas aqui? Um gênero, 4 espécies. Se você já respondeu isso, você recebia 1 ponto. Aí, apesar de serem verdadeiros os nomes científicos, no texto, a grafia deles apresenta 2 erros. Ao identificá-los, ensine como que deve ser a nomenclatura binomial. Você poderia colocar que tem que estar em latim. Quem não colocou em latim, eu levei em consideração mesmo assim. A nossa aula vai cair daqui a pouquinho, então só terminando esse aqui. Tem que estar em latim, tem que estar em itálico ou sublinhado. Teve gente que escreveu, confundiu, colocou negrito. Aí eu tirei só um negocinho de nada, tá? Itálico ou sublinhado. O nome do gênero, a primeira letra maiúscula, mais o nome do epíteto específico minúsculo, ok? O gênero é o Larus mesmo. Então, deixa eu só parar de compartilhar aqui, porque vai cair daqui a pouco.